make my body go, make our bodies higher and higher. Nós vamos trabalhar o capítulo 6 do Cadernão 2, a última aula que não foi dada. Eu quero que vocês acompanhem a partir da página 20, ao Barroco. Uma estética literária muito importante. Nós vamos fazer muita análise interpretativa, semântica, lexical. Então é importante que vocês acompanhem, bem legal, essa aula de hoje. O Barroco é uma estética literária do século XVII, vai no período de 1600, pode ser chamado de seiscentismo também, e o contexto histórico dela é um contexto muito importante. A literatura ela não tem compromisso com a verdade, ela é a arte da palavra, mas é muito importante observar o contexto histórico, até porque esse contexto ele acaba influenciando no comportamento humano, tendo em vista que nós somos seres humanos do nosso tempo. E se você observar, o contexto histórico insere questões muito angustiantes e muitos conflitos, que é a Contra-Reforma. Nós temos um conflito religioso aí, grave, sério, né? Com muitas questões envolvidas, a Inquisição. Então tudo isso aí vai possibilitar a angústia, né? Desencanto. E nós vamos observar o papel da pintura, da literatura, e nós vamos verificar que o Barroco, nós temos uma saturação, né? Nós podemos dizer assim que o Renascimento, eu discuti com vocês o Renascimento, nós temos essa degenerescência, como alguns críticos literários falam, do Renascimento. Então o Renascimento está no seu período já de derrocada, e quando entra em cena o Barroco. Então nós já temos inclusive um período que é chamado de período de transição, que é o chamado maneirismo. Então nesse contexto nós temos grandes autores que se inserem nesse contexto maneirista. O livro de vocês aqui, se vocês prestarem atenção, começa com uma clássica frase do Shakespeare em Hamlet: ser ou não ser, eis a questão. Que já mostra esse caráter dilemático, esse caráter de conflito, de tensão existencial da personagem shakespeariana, né? É desse modo que se inicia aí o cadernão de vocês, muito importante isso. Aí nós temos como aspectos temáticos, aspectos para se levar em conta na poesia que iremos analisar, o chamado dualismo, né? A dupla visão de mundo. Nós temos a visão do mundo material e do mundo espiritual, do mundo antropocêntrico e teocêntrico. É como se vocês estivessem diante, eu costumo dizer, a um eixo aqui, de um lado os aspectos medievos, né, o teocentrismo como base de tudo, de outro lado o renascimento, o antropocentrismo como uma base de tudo. Então vocês têm aí nesse eixo o Barroco aqui no meio, pendendo ora para um lado, ora para o outro. Então nós temos esse caráter dilemático, esse caráter tenso do Barroco. Sabe que tem as suas demandas carnais, materiais, humanas, mas se divide também nas demandas espirituais, e aí acaba se tornando um ponto de muito conflito. Até porque o homem barroco tem consciência da transitoriedade da vida, ele vai fazer essa tentativa de unir os elementos opostos, né? Nós temos a tentativa de conciliar visões opostas, presentes sobretudo na poesia sacra do Gregório de Matos Guerra, que vocês têm no cadernão de vocês aí, e vamos analisar o poema. Nós temos aqui a valorização do exagero, né, do disforme, do desproporcional. O Barroco é muito cheio de detalhes, rebuscado, exagerado, né? E aí nós temos uma linguagem rebuscada, muitas figuras de linguagem, metáforas, antíteses, sobretudo antíteses, paradoxos, né? Porque todas essas figuras de linguagem, todo esse léxico utilizado no Barroco, ele é resultado de um indivíduo em conflito,
Ser ou não ser, eis a questão. O eu lírico em conflito. Nós temos a religiosidade, o misticismo, a influência do pensamento contra-reformista, né? E nós temos uma arte de expressão subjetiva, né? Avançando um pouco mais aqui, nós temos antíteses, paradoxos, figuras que representam o culto do contraste. Vocês vão observar que, eu costumo dizer que quando você lê um poema barroco, começa a observar o conflito, esse volteio, né? Esse pérbato, esse contrário, né? Essa ordem indireta, as antíteses, o absurdo, o paradoxo, a angústia, é porque você está começando a entender a poesia barroca, a literatura barroca, né? Nós temos a angústia e o conflito, incertezas do homem barroco. Elas são expressas através de interrogação, né? Muitas interrogações que mostram esse eu lírico, né? Dilemático, angustiado. Nós temos o pessimismo, esse sentimento trágico da existência humana, e uma poesia muito lúdica. Eu gosto muito de um poema do Gregório, que ele diz: o todo sem a parte não é todo, a parte sem o todo não é parte. É como se ele estivesse sendo o malabarista verbal. Isso é muito interessante. Olha, vocês vão acompanhar esses poemas aí em casa, viu? Eu vou interagir com vocês no grupo e ter certeza que vocês estão acompanhando. Nós vamos ainda observar algumas pinturas, tá? Olha só, Caravaggio, né? Tem alguns pintores. Vocês têm no livro de vocês, eu não preciso explicar os detalhes. Mas olha que a noção do claro e do escuro, olha esse contraste sensacional. Eu fico observando essa pintura em êxtase. Né? Você vê o contraste do claro e do escuro, a vocação de São Mateus, nós temos aí a temática também religiosa, espiritual, né? Nós temos aqui, olha a dúvida de Tomé, incrível, né? Eu vejo, consigo visualizar assim o dedo de Tomé, esse contraste do claro e do escuro, do luminoso e com o escuro, né? Sempre o contraste, a pintura barroca é incrível, né? Nós temos aqui é Greco, o enterro do Conde de Orgaz. Nós temos o plano material, o plano espiritual. Essa pintura ela tem uma interpretação muito importante. Nós temos ainda o holandês aqui, Rembrandt, né? Olha esse autorretrato dele, ó. Olha a natureza da exposição das cores, esse contraste contínuo, né? Olha a Honda, impressionante, né? Eu fiz essa paradinha só pra gente ser provocado a analisar essas pinturas. Nós vamos voltar para a literatura, né? Os principais temas da poesia barroca é a brevidade da vida. O homem barroco tem essa consciência da efemeridade da vida. O poeta lhe diz assim: goza, goza da flor da mocidade, que o tempo trota a toda ligeireza, e há de converter esta flor, esta beleza, em terra, em cinza, em pó, em nada. Nossa, né? A gente percebe um carpe diem angustiado, né? Uma angústia de saber que o tempo é veloz. O poeta lhe diz ainda: nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Se é tão bela a luz, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura. Ele utiliza a metáfora do sol para mostrar a transitoriedade da juventude. Como nós somos breves, fugazes, né? Precariedade da matéria, o pecado e o perdão, né? Vamos discutir isso no poema, o desengano, a solidão, e a poesia satírica do Gregório, que nós vamos discutir também na sequência, né? Então, o homem seiscentista apresenta na poesia essa angústia, esse desengano, esta solidão, né? Marcada por esse individualismo que se expõe, né? Nós temos aí os estilos, cultismo e conceptismo. O cultismo pode ser chamado de gongorismo, né? Esse jogo de palavras, né? Jogar com as várias figuras de linguagem.
o conceptismo, que pode ser chamado também de quevedismo, esse labirinto, né? Esse jogo de ideias, essa proposição paradoxal, esse jogo de raciocínio, né? Nós vamos ver isso. Nos grupos vocês podem mandar as dúvidas de vocês para mim, viu? A gente vai falar sobre esse assunto. E vamos chegar no Gregório de Matos Guerra. Gregório de Matos Guerra é um autêntico poeta barroco. Ele tem várias temáticas, né? Vários estilos, várias modalidades poéticas. Mas vamos trabalhar apenas 3. A poesia sacra, a poesia religiosa, né? A sacra, é a mesma que a religiosa, né? A poesia lírica e a poesia satírica. Eu considero a satírica, não só a crítica literária considera também uma importante ferramenta de conhecimento do Brasil colonial, do Brasil colônia. Nós estamos aqui no centro cultural e econômico do Brasil, que é o Nordeste brasileiro. Estamos aqui olhando aqui Salvador, Bahia, Recife, Pernambuco. Esse é o nosso ponto geográfico estratégico do barroco no Brasil. Tá? Nós temos aí a economia açucareira, cana-de-açúcar. Nós temos aí a invasão, a expulsão dos holandeses, os holandeses que estão aqui, os portugueses. Nós temos conflito nesse cenário aí, conflito muito acentuado. Vamos conversar melhor sobre isso depois também. E é neste cenário de conflito, nesse cenário de contra-reforma, santo ofício, né? São muitos conflitos nesse terreno, é que o barroco se estabelece como estética literária. E o Gregório de Matos Guerra é um importante representante da poesia barroca no Brasil. E eu vou começar falando para vocês da poesia sacra, que vocês têm no cadernão de vocês. Olha que poema, gente! Olha que eu lírico angustiado. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Pequei, Senhor, mas... parece que eu estou vendo uma escada. Na poesia sacra eu tenho uma escada. O primeiro degrau dessa escada, minha boa gente, é a consciência da pequenez humana. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Da vossa alta clemência me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Olha, Senhor, quanto mais eu peco, mais perdão eu vos peço. Nós temos a oposição aí. Olha o contraste, olha o jogo, né? E nessa primeiro degrau da escada, nós temos um eu lírico que mostra a consciência do seu pecado, da sua pequenez, tá? E em seguida, nós temos, aqui é um soneto, né? Eu tenho, a primeira estrofe são 4 versos, segunda 4 versos, a terceira 3 versos e a quarta 3 versos, né? Então ele diz assim: se basta vos ira, tanto pecado, a abrandar-vos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido vos tem para o perdão lisonjeado. Olha quantos contrastes nós temos aqui. Vocês têm brandura contrastando com ira. Deus se irando com muito pecado, mas se abrandando com um só gemido. Nós temos o contraste de um só gemido com tanto pecado. Culpa contrastando com perdão. Lisonja contrastando com ofensa. Então vocês observem que o eu lírico já tem consciência do seu pecado. No segundo degrau da escada, ele se mostra arrependido, né? Muito arrependido, e percebo que ele vai impor esse perdão a Deus numa espécie de silogismo, né? Todo pecador arrependido tem direito ao perdão. Eu sou um pecador arrependido, logo eu tenho direito ao perdão. Porque ele diz o seguinte aqui: olha só o modo como ele vai utilizar esse argumento a Deus. Ele argumenta, ele defende o seu ponto de vista. Se uma ovelha perdida e já cobrada, recuperada, glória tal, prazer tão repentino vos deu, como afirmais na sacra história,
Ou seja, veja que o lírico conhece a sacra história, ele conhece para argumentar. Eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada. Cobrai-a, ou seja, recupera-me. E não queirais, pastor divino, perder em vossa ovelha a vossa glória. Verifiquem como ele impõe esse perdão a Deus, em consequência disso, a salvação. Importante considerar isso. Eu vou parar a aula por aqui, para o vídeo não ficar muito longo, e nós vamos depois conversar com vocês sobre a poesia sacra, aliás, a poesia lírica e a poesia satírica do Gregório. Lembrem-se, a poesia satírica é muito importante porque ele vai criticar os desmandos da Bahia, a exploração, né? Nós temos esse poema aqui que é muito importante, ó, esse aqui. Triste Bahia, ó quão dessemelhante estás, estou do nosso antigo estado. Pobre te vejo a ti, tu a mim empenhado. Seja um meu lírico preocupado em denunciar esses desmandos, né? Ele tem vários poemas com essa visão crítica muito lúcida, muito importante, e que nós podemos fazer uma correlação com o Brasil de hoje, né? O Brasil colonial com esse Brasil do nosso tempo, e veremos que há muitos pontos que se encaixam. O Gregório de Matos Guerra é um homem à frente do seu tempo e tem uma postura crítica muito bem adequada para o que vivemos hoje. No poema, ele tem um poema que diz: a cada canto um grande conselheiro que nos quer governar cabana e vinha. Não sabem governar sua cozinha e querem governar o mundo inteiro? Uma visão crítica, irônica para os nossos tempos. Ok? Vamos retomar no outro momento a nossa aula.